E aí, pessoal, tudo bem? Professor Bruno Azan aqui dando boas-vindas ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos corrigir as questões de direito processual do trabalho na prova do TRT da 15ª Região Campinas, que acabou de acontecer nesse fim de semana. Eu selecionei aqui as questões de direito processual do trabalho da prova de analista judiciário, área judiciária, que foram as questões mais difíceis. E também selecionei o estudo de caso para mostrar para vocês a lógica geral do estudo de caso e os artigos estratégicos importantes que você precisa utilizar. Beleza? Bom, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o joinha, deixa o comentário e aqui embaixo eu vou deixar também na descrição os links dos meus cursos. Se você quiser aprofundar na matéria, tem curso extensivo com todo o conteúdo de trabalho e processo de trabalho focado nos TRTs, tem curso de exercício da banca FCC para poder revisar com mais de 200 questões de trabalho e processo de trabalho. E veja, a ideia aqui é a gente poder estar sempre aprendendo. Então, por mais que a prova tenha sido super difícil, calma. Vamos lá, porque é uma oportunidade que você tem de aprender. Concurso é sempre assim. Vez ou outra tem o mais fácil, vez ou outra tem o mais difícil. E lembre-se, normalmente as provas de tribunais, dos tribunais maiores, ou seja, tribunais como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tendem a ser mais difíceis mesmo, certo? Se você comparar, por exemplo, lá em 2018, vocês vão ver provas do TRT de São Paulo e de Campinas. Dê uma olhada, vocês vão ver que na média daqueles anos são as provas mais difíceis. Então a ideia é essa, é o que a gente espera no Rio de Janeiro e também em São Paulo, certo? Então, bora lá, começa a pensar em incluir na sua matéria de estudos um pouquinho mais da jurisprudência do tribunal e também o entendimento do STF nos temas de trabalho e processo de trabalho. Mas sem mais delongas, bora lá, que eu quero aqui fazer rapidinho para também não cansar demais vocês, passando por todas as questões e mostrando item por item o que caiu. Bora lá? Então vamos. Aqui na tela. Beleza. Aqui eu fiz para ficar mais objetivo e rápido, para não demorar demais, em vez de fazer aqueles esquemas que normalmente eu faço em PowerPoint, eu fiz aqui no Word, a gente vai descendo, fica mais rápido, senão ia demorar demais para sair o vídeo. Então veja só, eu selecionei aqui, são 9 questões de direito processual do trabalho e o estudo de caso. Começando, estou seguindo a ordem aqui da prova, a primeira questão envolveu legitimidade do Ministério Público do Trabalho, ou seja, já começamos assim, né? Ministério Público do Trabalho, algo raro de cair nas provas do TRT, mas que eventualmente vai cair, não é isso? Então aqui, ó, vamos dar uma lida nessa questão. Entre as atribuições do Ministério Público do Trabalho previstas em lei, está a de promover com os órgãos da Justiça as ações que sejam atribuídas pela Constituição e pelas leis trabalhistas. Nesse contexto, de acordo com o entendimento do TST em súmulas e OJs, o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para. Então, nota, né, se ele já começou falando de acordo com súmulas e orientações jurisprudenciais, então o foco aqui é súmula e OJ. Então, a primeira questão já mostra que veio, né, ou seja, é uma prova focada extremamente na jurisprudência sumulada, OJs e também posicionamentos do STF. Então vem comigo. Letra A. Aqui eu vou descendo, para a gente poder analisando letra por letra, aqui eu vou mostrando o que está errado em cada uma, depois eu tenho uma listinha com todas as OJs, artigos e súmulas para facilitar, você pode dar um print aí depois, olha lá. Letra A. Então, o Ministério Público tem legitimidade para arguir, ao exarar parecer na remeta de ofício, na qualidade de custos legis, prescrição em favor da entidade de direito público em matéria de direito patrimonial. Não, a jurisprudência do TST fala que o Ministério Público não pode arguir, no seu parecer, como custos legis fiscal da lei, prescrição em favor da entidade. Então a letra A está errada, ele não pode. Já já a gente vê aqui as OJs e súmulas direitinho. Letra B. Ele pode propor ação rescisória? Pode. Ainda que não tenha sido parte no processo? Pode. Mas somente, opa, quando ele matou aqui, ó, mas somente se não tivesse sido ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, ou então, quando se tratar de a decisão rescindendo é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. Você vai perceber que o CPC fala exatamente isso. Está escrito isso no CPC. Então, claro, né, a banca faz isso propositalmente para nos confundir. Você também está estudando o processo civil. Então, provavelmente, quando você viu a letra B, você falou assim, eu já li isso em algum lugar, mas você leu isso no CPC, porque o TST tem uma súmula que diz que não se limita a essas hipóteses. As hipóteses previstas no CPC, pelo menos essa é a interpretação do TST, são meramente exemplificativas, portanto, não é essa letra B. Vamos ver a letra C.
pode atuar na qualidade de substituto processual, pleiteando diferença de adicional de insalubridade, tendo em vista o interesse coletivo da saúde dos trabalhadores. Ah, legal, então você pensa, opa, essa aqui está certa. Será que ele pode atuar? Veja, jurisprudência do TST. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o entendimento sumulado que diz que cabe ao sindicato atuar como substituto processual para pleitear a diferença e trocaram por Ministério Público. Então não é o Ministério Público, é o sindicato. Lembra que quando se tratar de lesão aos direitos dos trabalhadores, alguma empresa deixa de pagar algum benefício, a primeira pessoa que aparece para atuar como substituto processual aqui é o sindicato que entra aqui, beleza? Letra D. Recorrer na defesa do interesse patrimonial privado quando se tratar de empresa pública e economia mista. Bom, isso aqui já dá para você sacar. Não, para interesse privado, o Ministério Público vai simplesmente recorrer por uma empresa pública e sociedade de economias? Não. Aqui a jurisprudência do TST fala que ele não tem essa possibilidade, ele não pode recorrer nesse caso. E por último, deve ser a certa, né? Só sobrou essa, letra E, recorrer da decisão que declara a existência do vínculo de emprego com sociedade de economia mista ou empresa pública sem a prévia aprovação em concurso. Opa, olha que interessante. Então ele pode recorrer, lembrando que o Ministério Público pode atuar, pode recorrer, uma decisão que determina o vínculo de emprego sem concurso público. Mas peraí, tá, isso aqui está ofendendo a Constituição. Então lembra que o Ministério Público ele tem a defesa da ordem jurídica, não é assim? Então, em caso de uma lesão desse tamanho, né, ou seja, uma contratação, uma autorização de contratação sem concurso público, opa, o Ministério Público tem interesse para agir, então essa é a certa. Mas vamos ver o que a jurisprudência fala? Vem cá, eu deixei aqui a listinha toda para vocês, ó, para facilitar. Veja aqui, ó, para não tampar meu rosto aqui todo, pronto, ó. OJ 130. O parecer da remessa de ofício do Ministério Público, ele não tem legitimidade para arguir a prescrição. Então essa foi a OJ 130. Não bastasse súmulas, né? Então eles resolveram agora trazer OJs também. A letra B, súmula 407. A legitimidade do Ministério Público para rescisória, ainda que ele não tenha sido parte, não está limitada às alíneas ABC do inciso 3º do CPC, uma vez que são hipóteses meramente exemplificativas. Eu até deixei aqui as hipóteses. Olha, o 967 do CPC fala, ó, o Ministério Público pode ajuizar a rescisória se não for ouvido no processo, quando a decisão é efeito de simulação ou colusão e outros casos que se impõem a atuação. Então, neste caso especificamente, a súmula do TST é um pouquinho mais abrangente. E notem que ele trouxe exatamente a redação do CPC, por isso errada também a letra B. Olha a letra C, é a OJ 121. O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual, não o Ministério Público. Letra D, OJ 237, item 1. O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer de interesse patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, de novo, né, falou interesse patrimonial privado aqui, ele não vai ter legitimidade nenhuma para isso. E por último, a letra E aqui, ó. Letra E, OJ 237. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com a economia mista à empresa pública após a Constituição, sem prévia aprovação, pois se trata de matéria de ordem pública. De fato, né? Então está aí a atuação do Ministério Público do Trabalho. Essa é a OJ 237, o item 2. E aqui eu coloquei de brinde mais uma OJ, essa não caiu na questão, mas já que a FCC está cismando de trazer jurisprudência, então vamos colocar mais essa OJ aí, quem sabe em outra prova aparece, né, no Rio de Janeiro, quem sabe. Ó, o OJ 350 tem a ver com isso aqui, ó. O Ministério Público pode arguir em parecer, na primeira vez que tenha que se manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor do ente público, ainda que a parte não tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedado somente a dilação probatória. Então, o Ministério Público pode, em parecer, a primeira vez que se manifestar, alegar a nulidade de um contrato de trabalho em favor do ente público. Pode. Só não pode ter dilação probatória, porque como a parte não alegou, então agora o Ministério Público, em parecer, está se manifestando. Então, eu não vou voltar o processo e abrir dilação probatória, mas ele pode, em parecer, levantar essa questão, beleza? Então, essa aqui está bem parecida com a OJ 237, então guarda as duas, já que tratam do mesmo assunto. E só para terminar, aqui ó, acabamos essa questão, ficou a letra E, a certa, né? Eu pus aqui, atenção, não se esqueça. E olha aqui, vai uma dica, especialmente se você for fazer agora em maio a prova do MPU, né? Vai ter a prova do MPU. E no MPU, o Ministério Público da União, você tem que conhecer muito bem a Lei Complementar 75. Nas provas de tribunais, né, no caso TRT, eles colocam no edital a estrutura básica, a organização do Ministério Público.
do trabalho especificamente e também a sua competência, ou seja, quais são os aspectos que ele pode atuar. Eu selecionei aqui os mais importantes que estão ligados diretamente a essa questão, para você não esquecer aqui, ó. E eu recomendo, especialmente quem vai fazer MPU, destrincha essa lei muito bem, porque isso aqui com certeza vai cair, é a legislação básica do Ministério Público da União. Nesse caso, o artigo 83 fala da competência do Ministério Público do Trabalho. E olha o que ele fala, ele coloca algumas atribuições, olha lá. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender interesse público que justifique sua intervenção. Tá vendo? Então, se ele perceber, opa, isso aqui é interesse público, né? Por exemplo, uma contratação, um vínculo de emprego sem concurso público, por exemplo. Além disso, recorrer das decisões da Justiça-Trabalho quando entender necessário, tanto nos processos que for parte como aquele que for fiscal da lei. Também pode pedir revisão de súmula da jurisprudência do tribunal. E o 13, inciso 13, intervir obrigatoriamente nos feitos no segundo e terceiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, o artigo 83 traz a lista da competência, recomendo a leitura para vocês. E aqui só para constar o que o CPC fala da atuação do Ministério Público. Pus aqui também, ó, pra você ficar sabendo, se você não está lembrado, aqui, ó, então vamos lá. O 178 do CPC fala: o Ministério Público será intimado para 30 dias intervir como fiscal da ordem nas hipóteses previstas em lei ou Constituição e nos processos que envolvam interesse público, social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E ainda tem aqui, ó, parágrafo único. A participação da Fazenda não configura por si só hipóteses de intervenção. Lembra que tem que ter interesse vinculado aí, né? O Ministério Público pode falar: não, eu acho que nesse caso não tem interesse, não vou intervir. Beleza. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem, o que o Ministério Público pode fazer? Coloquei aqui o inciso 2º, para você não esquecer, ó, ele pode, aqui no finalzinho, ó, recorrer. Então veja, ele pode recorrer sim. Então se aparecer uma questão dessa, às vezes pode falar assim, mas ele como fiscal da lei, será que ele poderia recorrer? Pode, tá vendo? O CPC também autoriza. Fechou? Então temos aí a nossa primeira questão. Vamos para a próxima? A outra questão. Será que vamos fugir da jurisprudência? Não. Essa prova o bicho pegou. Olha só. Ação rescisória, prazo. Estou colocando o tema aqui para vocês. A ação rescisória é uma ação especial originária dos tribunais que se destina a atacar coisa julgada. De cabimento restrito, admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, tem seu julgamento sujeito ao prazo de 2 anos decadenciais. E, segundo o TST, formulado, né? Claro, porque ele quer súmula. Vamos lá. Aqui ele está cobrando da gente a súmula 100. É uma súmula, 10 itens que trata totalmente sobre a estrutura de prazos para você poder ajuizar rescisório. Então, dê uma lida nessa súmula. Eu vou trazer aqui os pontos relacionados a essa questão. Vamos lá. Letra A. Então, aqui, ó, continua a frase. O prazo de 2 anos tem o seu termo inicial postergado quando oposta exceção de incompetência, desde que tenha sido aviado o recurso próprio. Não, a súmula 100, já eu vou mostrar para vocês, fala que não terá o seu termo postergado em caso de exceção de incompetência. Então tá errada essa aqui. Letra B. É contado do dia do trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida na causa. Veja só, esse tópico aqui, ó, essa letra aqui, apesar de, claro, né, fazer parte da súmula 100, é um tema um pouco mais complicado, mas isso aqui cai muito nas provas da FCC. Ela gosta muito desse tema, desse trecho, que é o seguinte. Isso aqui confunde todo mundo, porque pensa comigo. Nós sabemos que para poder ter ação rescisória tem que ter uma decisão de mérito transitada em julgado. Então, lógico, como a gente está pensando que a decisão tem que ser de mérito, a gente costuma falar, então, tá certo isso aqui, olha, é o trânsito em julgado da última decisão de mérito, porque a decisão tem que ser de mérito. Cuidado! Para você apresentar, para você ajuizar a sua ação rescisória, tem que ter decisão de mérito. Mas veja que o trânsito em julgado, ele não é considerado da decisão de mérito. O trânsito em julgado é contado da última decisão do processo e ponto. Seja ela de mérito ou não. Cuidado. Então essa decisão de mérito aqui, ó, ela pega muita gente, por isso que cai toda hora em questão de concurso. Vamos para a letra C. Na hipótese de colusão das partes, começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento que tem ciência da fraude. Essa está certa, porque pensa, o Ministério Público não participou do processo. Não participou, certo? Não participou. E aí, teve uma situação de colusão das partes, né? As partes usaram um processo para fraudar a lei. Nesse caso, como é que o Ministério Público vai ficar sabendo? Ele não está sabendo. Então, no dia que ele ficar sabendo, é que começa a contar o prazo decadencial de 2 anos para que ele possa ajuizar a rescisória. Faz sentido. E é essa que está na súmula 100. Então, nesse caso,
começa a fluir para o Ministério Público a partir do momento que ele tem ciência da fraude. Isso aqui está lá na súmula 100 também, certo? Bom, letra D. Tem o seu termo inicial postergado pela interposição de recurso, ainda que seja intempestivo, caso que terá início no dia útil subsequente à decisão. Ele está falando assim para você, olha, se você apresentar um recurso intempestivo, mesmo assim, você vai conseguir ganhar um pouquinho mais de prazo para considerar o ajuizamento da rescisória. E não é isso que a súmula 100 diz. Ela diz que se você apresentar um recurso intempestivo, a não ser que tenha uma dúvida razoável, você não consegue postergar o prazo. O prazo da ação rescisória continuará correndo normalmente, ou seja, você não consegue postergar o início. Não consegue. É exatamente o contrário da letra D. E a letra E? Pode ser afastado pelo tribunal, o prazo de 2 anos, quando do julgamento do recurso ordinário, caso em que o processo retornará necessariamente ao juízo de origem para apreciar a lide sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ficou estranha essa frase, porque ele pegou um pedaço da súmula, mas não fez muito sentido. Olha só a ideia da súmula. A ideia da súmula é a seguinte: imagina que você ajuiza a rescisória, lembrando que você vai ajuizar no TRT. Aí a pessoa faz o recurso ordinário. Você perdeu porque teve decadência, então você perdeu. Aí você fez o recurso ordinário para o TST, lembra que é lá para o TST. Aí o TST fala assim, de fato, não teve decadência, eu vou afastar a decadência. E aí nós vamos julgar o mérito da sua ação rescisória. Aí fica a dúvida, o TST pode julgar o mérito direto? Ou isso vai ser considerado supressão de instância? Será que ele tem que mandar a ação rescisória para a segunda instância? Não precisa necessariamente. Se a causa já estiver madura, lembra da causa madura? Ele pode julgar diretamente lá no TST o mérito da sua ação rescisória sem necessariamente determinar o retorno dos autos. Fechou? Bom, tudo isso na súmula 100. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, letra C ficou a certo. Olha cá. Tudo súmula 100, tá vendo? Súmula 100, inciso 8º. A exceção de incompetência, vamos ler ali, não tem o condão de afastar a coisa julgada. Vamos pegar os pontos importantes aqui. Súmula 100 item 1. O prazo de decadência na rescisória conta-se no dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão de mérito ou não. Tá vendo? Não precisa ser de mérito para fins de contagem do prazo. Súmula 100 item 6. Na hipótese de colusão das partes, o prazo da ação rescisória começa a fluir para o Ministério Público que não participou do processo no momento que tem ciência da fraude. Maravilha! Letra D, item 3 da súmula. Salvo em caso de dúvida razoável, recurso intempestivo ou incabível não protrai o termo inicial do prazo. Veja, ele podia ter usado inclusive essa expressão aqui, não protrai, que isso aí agarra a galera, né? Igual prescinde e não prescinde, né? Isso agarra todo mundo. Lembra, prescindir é não precisa. Imprescindível é o que precisa. Aqui o não protrai é não prorroga, não posterga. Ou seja, o prazo continuará normal. Ou seja, você não vai postergar o prazo. Então, a não ser que haja dúvida razoável, recurso intempestivo não muda o prazo. E letra E. Súmula 6, súmula 100, item 7. Não ofende duplo grau de jurisdição a decisão do TST que afasta a decadência em sede de recurso e aprecia a lide, se a causa versar por questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Então, o tribunal pode sim julgar de uma vez caso ele afaste a decadência. Não necessariamente ele tem que determinar o retorno dos autos. Fechou? Então, essa é a nossa segunda questão. E aí? Fácil ou difícil? Começou difícil, né? Vamos continuar então para vocês verem. Olha, vamos lá. Terceira questão. A terceira questão me cobrou a instrução normativa 40 do TST. A instrução normativa 40 que trata sobre agravo de instrumento ou agravo interno ali em questão de admissibilidade de recurso de revista. Vamos ver o caso. De acordo com a instrução 40, admissibilidade da revista, vírgula. Letra A. Havendo recurso de revista, ou havendo no recurso de revista, capítulo que não esteja em conformidade com o entendimento do TST em regime de resolução de demanda repetitiva e assunção de competência, constitui ônus da parte impugnar simultaneamente, mediante agravo interno, a fração da decisão denegatória respectiva sob pena de preclusão. O que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Calma, eu vou ler a letra B agora que eu vou mostrar para vocês. Lê a letra B agora. Cabe agravo de instrumento da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do ST, exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo, resolução de demanda repetitiva e assunção de competência. Veja só. Vou pegar essas duas aqui, a letra A e B. Eu vou até descer para mostrar para vocês o trecho da instrução para ver se você entende, porque o jeito que ele colocou aqui confundiu. Então vem cá, vou descer aqui de uma vez.
Olha só, a letra A e B ao mesmo tempo, você precisa do artigo primeiro A e do artigo primeiro A para primeiro. Veja se faz sentido. Ainda mais se você estudou um pouquinho de CPC, certo? Então você vai saber, você vai perceber isso aqui, talvez você vai lembrar disso aqui do CPC. Cabe agravo interno, veja lá, agravo interno, da decisão que negar seguimento ao recurso de revista de uma decisão que esteja em conformidade com o TST em regimes de julgado de recurso repetitivo. Então, vamos ver, demanda repetitiva, assunção de competência. Pensa só, de acordo com o CPC. Se você olhar lá no CPC, pensa lá no CPC, ele fala o seguinte: quando se denega, quando se nega a admissibilidade de um recurso, estou pensando lá no seu recurso especial, por exemplo, uma coisa assim, se o Tribunal de Justiça negar o seguimento a seu recurso, veja, ele analisou a admissibilidade e ele não admitiu, você vai usar agravo de instrumento. Igual aqui a gente usa o agravo de instrumento. Né? Dependendo de onde for, você pode até usar um agravo específico, mas não é agravo interno, é o agravo, um agravo de instrumento. No entanto, quando a decisão for de suspender o processo ou não admitir, por quê? Porque a decisão está de acordo com os recursos repetitivos, o CPC fala que aí é agravo interno. Não é agravo de instrumento, é agravo interno. Portanto, é isso que ele está falando. Então, se você fizer seu recurso de revista, vamos lá agora, vamos sair do CPC, vamos lá aqui no processo de trabalho. Você faz seu recurso de revista. Fez. Aí o presidente do Tribunal Regional do Trabalho fala assim: olha, esse recurso de revista eu não vou aceitar. Por quê? Motivo, por quê? Porque a decisão do TST de recurso repetitivo é igualzinha à decisão aqui do TRT. Então, seu recurso está contra a decisão que já foi firmada em recurso repetitivo. Se você quiser recorrer dessa decisão, é agravo interno. É o que ele diz aqui, ó. Cabe agravo interno da decisão que nega o seu recurso. Por quê? Porque a decisão está em conformidade com o recurso repetitivo. No entanto, se ele analisar o seu recurso de revista e tiver no seu recurso de revista, ele não estiver contrariando decisão de recurso repetitivo, mas por outro motivo, por exemplo, intempestividade, deserção, se por outro motivo que não seja recurso repetitivo lá do TST, ele não admitir seu recurso de revista, aí cabe o quê? Aí cabe agravo de instrumento, é o que diz o próximo parágrafo, olha só. Havendo no recurso de revista capítulo distinto que não se submeta à situação prevista no caput desse artigo, ou seja, que é o recurso repetitivo, constitui ônus da parte impugnar simultaneamente, mediante agravo de instrumento, a fração da decisão denegatória sob pena de preclusão. Então imagine que o seu recurso de revista tem duas partes. Uma parte que não tem nada a ver com a decisão repetitiva e a outra parte que tem tudo a ver com a decisão repetitiva. Se o Tribunal Regional do Trabalho negar seguimento a seu recurso de revista pelos dois motivos, do motivo que diz respeito ao recurso repetitivo, você vai usar o agravo interno. Do outro motivo que não tem a ver com recurso repetitivo, que é deserção, intempestividade, algo nesse sentido, você vai usar um agravo de instrumento. Então você pode usar os dois simultaneamente. Mas veja, é um agravo de instrumento e um agravo interno. Depende do motivo de ter sido denegado seguimento ao seu recurso. Se for discussão de recurso repetitivo, é agravo interno, porque é isso que diz o CPC e o tribunal resolveu seguir esse padrão. Em se tratando, porém, de qualquer outro motivo que não diga respeito a recurso repetitivo, aí é agravo de instrumento. Isso é o que ele quis dizer. Percebeu? Então, vou lá subir de novo, pera lá. Agora vamos na letra C. Então as duas estão erradas, porque olha, a letra A fala que você vai usar agravo interno aqui, e nesse caso que é o agravo de instrumento. E aqui na letra B ele fala agravo de instrumento, que é o caso de agravo interno. Então ele inverteu. Aqui seria instrumento, aqui seria interno. Ele trocou os recursos. Ou seja, né? Maldoso. Inclusive ele não só trocou, mas a forma como ele construiu a redação deixou extremamente confusa a redação dessa questão, de fato. Né? Proposital aqui, né? Admitido, letra C, apenas parcialmente o recurso de revista, é ônus da parte impugnar com agravo interno o capítulo denegatório. Não, peraí. Não é agravo interno, acabamos de falar, é agravo de instrumento. Ainda que seja só uma parte do recurso de revista. Lembra, você vai usar o agravo interno quando se tratar de discussão de recurso repetitivo. Se não for o caso, você não vai usar o interno, você vai usar o agravo de instrumento. Então está errada a letra C. Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator para supri-la, sob pena de preclusão. Essa é a certa, porque veja, aqui estamos falando de omissão. Ah, mas Bruno, se o tribunal se omitir, eu não poderia questionar a omissão diretamente no recurso? Nesse caso não, porque pensa só, quando você está lá na sentença e o juiz profere uma sentença,
Em caso de omissão da sentença, o ideal seria você fazer o quê? Embargo de declaração. Mas se você não fizer os embargos de declaração, fizer direto o seu recurso ordinário para o TRT, não tem problema em tese. Por quê? Porque o recurso ordinário tem o chamado efeito devolutivo em profundidade. Então, inclusive, as omissões você pode discutir dentro do recurso ordinário. Mas para o recurso de revista não, lembra? O recurso de revista é um recurso do tipo extraordinário, não é qualquer matéria. E ele exige o quê? O pré-questionamento para que você possa chegar ao TST. Então, nesse caso, se o Tribunal Regional se omitir de pontos importantes do seu, né, se ele não analisar um aspecto importante que vai fazer parte do seu recurso de revista, você tem que primeiro apresentar embargos de declaração para sanar a omissão. Só depois é que você vai fazer o agravo de instrumento. Então fica atento, tem que ter embargos de declaração antes do recurso de revista em caso de omissão, sem dúvida nenhuma. Então a letra D está certa. Vamos ver a letra E. Se a decisão regional se abstiver de exercer o controle de admissibilidade sobre qualquer tema do recurso, a parte deve requerer em 5 dias a nulidade da decisão. É assim que você faz lá, dirigida ao TST? Não, essa não faz sentido. Então veja, a decisão regional ela pode deixar de analisar o controle de admissibilidade? Não, está errado. Neste caso, o que você vai fazer? Embargo de declaração e, se não resolver, agravo de instrumento nela. Então você vai atacar, não é fazendo uma petição específica para o tribunal, isso não existe. Então quer ver? Vem cá comigo. Olha lá, já vimos a A e B, né? Olha a C. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, é ônus da parte impugnar com agravo de instrumento o capítulo denegatório. Não é agravo interno, agravo de instrumento. Letra D. Se houver omissão no juízo de admissibilidade quanto a um ou mais temas, a parte tem que primeiro apresentar os embargos de declaração para suprir a omissão, sob pena de preclusão, que é a certa. E a letra E está aqui, ó, só para você conhecer. Incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer o controle de admissibilidade. Então, realmente é nula. Está aqui no parágrafo 2º, mas o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a recusa do presidente do tribunal a emitir um juízo sobre o tema equivale a uma decisão denegatória. Então, é ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos. Então, você vai fazer os embargos para, obviamente, tentar suprir a omissão. Se ela não for, né, se ele não corrigir a omissão, aí você irá impugnar com o quê? Com o quê? Com um agravo de instrumento. Perceba que nessa estrutura da instrução normativa é praticamente agravo de instrumento. Ele só vai usar o agravo interno aqui quando se tratar do tema do recurso repetitivo. Fechou? Então tá aí uma mais questão complicada essa, mais uma vez. Vamos para a próxima? Beleza, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu tomar um golinho de água, você também vai tomar um golinho de água, que tá, né? É muita questão difícil, então vamos lá. Prontos? Então vem comigo. Vamos mais uma. Aqui, ó. Essa foi sobre informatização do processo, que é a Lei 11.419 de 2006. Vez ou outra essa lei aparece. Não é muito comum não, mas eu recomendo uma leitura. Ela é pequena. Ela é aquela que fala sobre publicação eletrônica e tudo mais. Então, vez ou outra, eles gostam de cobrar detalhezinhos dessa lei. Inclusive, o detalhe que caiu nessa questão, que era a resposta certa, foi um detalhe alterado recentemente, em 2022. Portanto, outra dica, toda vez que você for investigar a legislação, quando você estiver estudando para a prova, e você já deve saber muito bem disso, verifique as últimas alterações. Normalmente eles gostam de cobrar essas últimas alterações. Então você destaca, põe uma cor diferente no seu esqueminha lá, opa, grava essa informação recente. Quando eu digo recente, não precisa ser assim, nos últimos meses, não, mas pega aí dos últimos 2, 3 anos, normalmente eles gostam de focar nessas alterações, beleza? Bom, de acordo com a lei sobre informatização do processo, vamos lá. Letra A. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados no processo devem ser certificados quanto à sua autenticidade pelo advogado, sob pena de serem desconsiderados. Veja que a CLT até fala, né, que os documentos que a parte junta, o advogado pode declarar autêntico sem problema nenhum. Mas se você pegar a lei 11.419, ela fala que não precisa, porque todos os documentos juntados serão considerados originais, ou seja, então, tecnicamente, não há essa necessidade. Ainda mais que você está usando assinatura eletrônica, né? Então, de qualquer maneira, você já tem qualquer responsabilidade sobre isso. Então, todos já vão ser considerados originais, não tem necessidade de autenticar a documentação. Letra B.
Os documentos cuja digitalização seja inviável por grande volume, né, ou ilegibilidade, serão apresentados ao cartório ou secretaria ou encaminhados pelo protocolo integrado no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica comunicando o fato, e serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Essa que é a certa, certo? Então, eles inseriram em 2022 essa informação aqui, ó, ou encaminhados pelo protocolo integrado judicial nacional. Então, nesse ponto, temos uma alteração razoavelmente recente e essa era a resposta certa, ok? Vamos ver a outra, não sei se a gente consegue eliminar alguma aqui. Letra C. As notificações e intimações para a Fazenda serão feitas por meio eletrônico, mas a citação tem que ser feita diretamente, visando a proteção do interesse público. Se você pegar essa lei, ela fala que todas as notificações, inclusive citação da Fazenda Pública, são sempre eletrônicas, então não tem essa ressalva da citação na lei. Letra D. Quando o ato processual tiver que ser praticado em um prazo pela petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados somente até às 11 horas e 59 minutos do último dia. Interessante, essa letra D aqui, ó, é um dos pontos que mais caem dessa questão, ó, dessa lei. Então, quase sempre quando cai essa lei, você vai encontrar essa letra aí. Essa informação de 11h59, porque a lei não fala que a tempestividade é até 11h59, ela fala até 24 horas do dia, do último dia. Então 24 e não 11h59. Então eles adoram colocar esse 11h59 aí. E letra E. Se o sistema do judiciário estiver indisponível por motivo técnico, então você tem que fazer sua petição lá, mas está indisponível, a presidência do tribunal vai divulgar uma portaria fixando os critérios para prorrogar prazo. Mas imagina, deu problema, aí você vai ficar esperando uma portaria daqui a 4 ou 5 semanas para descobrir seu prazo? Não. A lei fala simplesmente que se estiver indisponível, vai postergar para o primeiro dia útil seguinte. Simples assim. Quer ver? Olha lá. Letra A é o artigo 11. Ó. Os documentos produzidos eletronicamente, aqui ó, na forma, serão considerados originais para todos os efeitos. Artigo 11, parágrafo 5º, que é a resposta certa lá. Os documentos inviáveis serão encaminhados por protocolo integrado ou apresentados no cartório no prazo de 10 dias e vão ser devolvidos após o trânsito em julgado. Perfeito, é exatamente o que dizia a letra B. Letra C é o artigo 9º, olha. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive a Fazenda, serão feitas por meio eletrônico. Pronto, é isso que ele disse, não tem ressalva. Aqui, pelo menos, não. Artigo 10, parágrafo 1º. Quando o ato tiver que ser praticado em um prazo, por petição eletrônica, serão tempestivos até as 24 horas do último dia. 24, e não 23h59. E letra E. Artigo 10, parágrafo 2º. No caso do primeiro parágrafo, se o sistema do judiciário se tornar indisponível, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Bem mais simples e objetivo. Okay? Então, nessa questão, você conseguia arrancar uma coisinha ou outra. Se você já estava acostumado, talvez, com o processo eletrônico, ficaria mais fácil. Mas se você caiu de paraquedas no processo eletrônico, então, recomendo, leia bem essa lei, né? Porque, vez ou outra, aparece, né? Nessas provas um pouquinho mais chatas e difíceis, sempre vai cair uma questãozinha de processo eletrônico. Eles adoram essa bobagem. Então, vamos lá, próxima questão. Chegamos agora na quinta questão, que diz respeito ao regimento interno do TST. Olha lá. A uniformização da jurisprudência objetiva à interpretação no direito. No âmbito do TST, o regimento interno tem preceitos para edição, revisão e cancelamento de súmulas. Então, ele trouxe uma questão do regimento interno dos atos do TST. Se você pesquisar, você vai ver quão raro é cair regimento interno do TST. Você vê que, normalmente, toda prova cobra o regimento interno do seu próprio tribunal, né? Caíram questões sobre regimento do TRT da 15ª região. Mas cair regimento interno do TST é muito, mas é muito raro. Claro, né? O examinador veio para detonar nessa prova e resolveu, além das súmulas e OJs, ele não achou suficiente. Ele falou, não basta súmula e OJ. Eu quero regimento interno do TST. Então, realmente, essa aqui pegou muita gente porque trazia procedimentos a respeito de uniformização de jurisprudência. Talvez algumas você conseguisse aqui arrancar pela lógica, mas se você não conhecesse muito bem a regra, realmente ia ser no chutão aqui. Vamos ver. Letra A. Se algum dos presidentes da turma propuser uma revisão da jurisprudência em um julgado, esta, se acolher a proposta, remeterá o feito à SDI, Sessão de Decididos Individuais. Aqui dava para você sacar. Quem julga essa questão é o pleno.
Ora, a gente está falando de alteração de súmula e OJ. Então não vai ser a SDI que vai discutir súmula e OJ, tem que ser o pleno. Mas ainda, se você pensasse assim, se você falasse, então isso aqui deve ser o pleno, você já acertava porque a letra A está errada. Mas na verdade não é o pleno, é porque tem uma comissão própria de precedentes para fazer a alteração de jurisprudência lá no TST. Então é na verdade para essa comissão, não é para a SDI, nem para o pleno nesse caso específico. Certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês ali a letra, os artigos do regimento. Letra B. A proposta de revisão da jurisprudência será feita por ministro presidente das turmas, que determinará o sobrestamento do feito até a decisão final. Aqui ele diz, na verdade, que não é só pelo presidente. Qualquer ministro pode fazer proposta de revisão. E o processo, ele não será sobrestado, a não ser que necessário. Ele fala, poderá ser sobrestado, se necessário, mas ele não diz que deverá, ok? Então o erro aqui é basicamente esse determinará o sobrestamento e mencionado aqui que é o ministro-presidente, porque o regimento fala que é qualquer ministro. Letra C. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula pode, a critério do presidente do tribunal, ser precedida de audiência pública com participação de pessoas e entidades que possam contribuir para discutir a tese, caso que o prazo para emissão de parecer vai ser depois da audiência. Tá quase certo. Essa aqui até faz muito sentido, né? Audiência pública. Só que não é o presidente do tribunal, adivinha quem? É a comissão. Portanto, não é o presidente. Essa foi maldosa, né? Você podia pensar que podia ser o pleno também, se você imaginasse isso. Mas realmente é a comissão e não o presidente. Ou seja, vamos lá na letra D. As sessões do pleno, para a deliberação da revisão ou cancelamento de súmula, deve ser pública e divulgado com no mínimo 20 dias de antecedência. Pois é, essa era a certa. Elas são públicas, estão pelo pleno e tem que ser avisada com no mínimo 20 dias de antecedência. Realmente é isso que está escrito. Viu? E letra E. Será aprovado o projeto de estabelecimento, revisão e cancelamento de súmula quando a ele anuir a maioria simples do tribunal pleno, que desde já fixarão o teor. Aqui já dava para saber, né? É possível que revisão de súmula vai ser por maioria simples. Aqui tem que ser a maioria absoluta, e de fato absoluta. Portanto, essa aqui a gente já conseguiria arrancar. Mas infelizmente, né, talvez essa aqui, do pleno dos 20 dias, né, que é a resposta certa, ou essa da audiência pública a critério do presidente, né? Ou então esse sobrestamento do feito coloca realmente em dúvida se você não conhece. Então, nesse aqui, realmente essa aqui é aquela questão para ninguém fechar a prova. A não ser que a pessoa conhecesse o regimento, que é muito difícil acontecer, né? Porque são tantos temas para a gente estudar. Realmente essa aqui é aquela que, eu não quero que ninguém feche essa prova, né? Além das outras super difíceis com súmulas e OJs, né? Ou seja, realmente essa prova foi fora da curva das últimas provas, pelo menos. Até tinha comentado, deixa eu descer aqui os artigos, tinha comentado quando eu fiz a lá do Sergipe, né? A prova de Sergipe, do TRT. Sergipe foi um pouco mais difícil, realmente trabalho e processo de trabalho estavam mais difíceis. A de Pernambuco e a do TRT do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já não foram tão complicadas assim, mas essa aqui acho que foi a mais difícil, pelo menos de processo de trabalho, em comparação às últimas provas do TRT, com certeza. É o que já faz a gente pensar, olha, tribunais maiores, provas mais difíceis, então realmente uma preparação aí talvez um pouquinho mais profunda do que a gente está acostumado para os próximos tribunais, no caso Rio de Janeiro, e quando sair aí o de São Paulo, né? Bom que ainda tem um pouquinho de tempo para a gente poder aprofundar bem na matéria e nos estudos. Bom, olha aqui os artigos que eu separei. O 173. Se algum dos ministros propuser revisão perante a turma, essa se acolher a proposta remeterá o feito à comissão de jurisprudência precedente, tá vendo? É a comissão de jurisprudência que analisa essa questão. 173 também fala, qualquer ministro pode propor a revisão da jurisprudência e será sobrestado, se necessário, o julgamento, né? Não é obrigatório. O 174, primeiro, a alteração da tese poderá, a critério da comissão de jurisprudência e precedentes, ser precedida de audiência pública. Então, a audiência pública, quem decide é a comissão de jurisprudência, não é o presidente do tribunal. Letra D. Parágrafo 2º do 174. As sessões do tribunal pleno para deliberar sobre revisão, 20 dias de antecedência. Essa está certa, né? Essa aqui é a resposta certa. E a outra, será aprovado projeto de revisão quando a ele anuirá maioria absoluta dos membros do pleno que desde já fixarão o teor do texto. Portanto, ali basicamente o 174 do regimento interno, ok? Portanto, essa, mais uma,
nível hard, FCC, TRT Campinas. Bom, vamos ver se a próxima está um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Quase, né? Aí, vamos cair uma questão de competência. A gente pensa, legal, competência, quase toda a prova cai. Mas não basta só competência. Competência e o entendimento do STF. Então, atenção, hein? Pesquisem os posicionamentos do Supremo, aqui tem muitos deles, né? A respeito de jurisprudência, a respeito de competência da Justiça do Trabalho. Muita coisa o Supremo tem decidido recentemente. Vamos ver? Sobre as controvérsias do STF, da Justiça do Trabalho, com a adoção de tese de repercussão geral. Estabelece o quê? Que é competência de qual justiça e o quê? Vamos ver. Vou baixar aqui para a gente enxergar tudo. Pronto. Letra A. Da Justiça Comum Estadual. Julgar o interdito proibitório para garantir livre acesso a funcionários e clientes de bancos em decorrência de greve. Bom, essa aqui, entendimento do Supremo, é de que a Justiça do Trabalho. Claro, lembra? Interdito proibitório, ação possessória. Decorrente de greve, a competência é nossa. Está até na súmula vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal. Aqui está falando de greve bancária, não está falando de servidor público. Então, a competência é nossa. Está errado. Letra B. É da Justiça do Trabalho julgar demandas que discute recolhimento e repasse de contribuição sindical. Até aqui está bem, né? Dos servidores públicos estatutários. Aí matou. Servidor público não é Justiça do Trabalho, é Justiça Comum. Letra C. Justiça do Trabalho para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública. Pera lá. Abusividade de greve de servidor público? Você acha que o Supremo Tribunal vai mandar para a Justiça do Trabalho? De jeito nenhum. É da Justiça Comum. Não é da Justiça do Trabalho. Letra D. É da Justiça Comum o julgamento de ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Olha que interessante. Quando é servidor seletista versus poder público, sabemos que, via de regra, a competência da Justiça do Trabalho. Porque não é o estatutário, é o seletista. Então, a Justiça do Trabalho. No entanto, o Supremo entendeu que, se esse servidor público estiver pleiteando parcela exclusivamente de natureza administrativa e não trabalhista, a competência não vai ser trabalhista, vai ser da Justiça Comum. Pois é. Então, essa letra D era certa. Olha lá. Vamos ver a letra E? É da Justiça do Trabalho a execução das contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto a pagamentos salariais. Ele inverteu tudo. Veja, esse é o posicionamento, a gente já está até mais acostumado, que ele é um entendimento mais antigo do próprio TST, de que a Justiça do Trabalho ela tem competência para executar as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias que proferir ou dos valores previstos em acordos. Reconhecimento de vínculo não tem recolhimento previdenciário na Justiça do Trabalho, ok? E ele colocou aqui, ó, vínculo de emprego. Portanto, competência não é nossa. Fechou? Vamos ver quais são os posicionamentos aqui do Supremo, que eu separei tudo para vocês. Aqui, ó, é o tema 74, que fala da ação de interdito proibitório no banco. Tá vendo? Compete a Justiça do Trabalho. E também tem aqui a súmula vinculante 23, que coloca para nossa justiça as ações possessórias do exercício de greve de trabalhadores da iniciativa privada. Aí vem o tema 944. Compete à Justiça Comum demandas que discute recolhimento de contribuição sindical de servidores públicos estatutários. Então é da Justiça Comum. Aí vem o tema 544, é da Justiça Comum Federal e Estadual, julgar a abusividade de greve de servidor público seletista. Então, servidor público, greve, competência da Justiça Comum. Letra D, tema 1143, que era a resposta. A Justiça Comum é competente para a ação juizada de servidor seletista contra o poder público, pleiteando parcela administrativa e não trabalhista. Se fosse trabalhista, a competência era nossa. E tema 36, a competência da Justiça do Trabalho alcança somente a execução das contribuições previdenciárias da condenação das sentenças, não abrangida desce aqui, a execução de contribuições atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido. Então, vínculo empregatício reconhecido, não há recolhimento trabalhista previdenciário. Só em caso de sentenças condenatórias em pagamento ou acordos, valores em acordos homologados, ok? Então, esse aqui, voltando aqui, ó, é o tema 36, ok? Maravilha! Agora, quem sabe uma questão mais comum? Será que vem uma mais fácil agora? Vamos ver. Sétimo, dissídio coletivo. Bom,
partir da 7, eu digo para você, começa um pouquinho mais normal. Agora vem as questões mais comuns, aquelas que a gente esperaria encontrar na questão, na prova, né? Aquelas que são mais comuns para aparecer. Então foram 6 questões bem estranhas, a sétima, oitava e a nona mais comuns. Essa aqui é o dissídio coletivo. E notem que todas as últimas provas da FCC, todas as provas, têm caído dissídio coletivo. Então, estudem lá, dissídio coletivo 114 da Constituição, parágrafo 2º, e o artigo 856 da CLT para frente, olha lá. Dissídio coletivo na natureza econômica. Os trabalhadores de uma indústria metalúrgica, vai contar o caso aqui, ó. Representado o sindicato, negociaram. Então, negociação coletiva. Eu vou ler tudo lá. Eles reivindicaram reajuste. Ok. Após rodadas de negociação, as partes não chegaram a um acordo, porque a empresa disse que só consegue dar 4%. Bom, típica negociação coletiva, né? Eu quero mais, eu quero menos, não consigo, tá. Diante do impasse, fizeram uma assembleia para decidir sobre greve. Lembre-se, eles podem fazer uma assembleia e podem decidir ajuizar o dissídio coletivo ou deflagrar greve, tanto faz. No entanto, antes da Assembleia, o sindicato resolveu ajuizar um dissídio coletivo de natureza econômica no TRT para resolver a questão. Para tudo por aqui, antes a gente ler as alternativas. Quando eu li essa questão aqui, eu já pensei, opa, será que ele vai explorar a falha que o sindicato acabou de cometer? Sabe por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar, antes da realização da Assembleia, o sindicato da categoria resolveu ajuizar um dissídio coletivo. Veja só, a Assembleia foi convocada para fazer greve. No entanto, na mesma assembleia que você convoca para verificar se a categoria quer ou não quer deflagrar uma greve, você pode decidir o seguinte: olha, ao invés de deflagrarmos uma greve, vamos tentar o dissídio coletivo, que talvez seja mais fácil. Então veja, para você autorizar um dissídio coletivo também tem que ter assembleia. Pode ser a mesma assembleia da greve, não tem problema, mas tem que ter autorização assemblear. 2/3, se você olhar lá no artigo 859 da CLT, tem que ter 2/3 de aprovação. Nesse caso, ele não passou na Assembleia, tá vendo? Então eu pensei na hora, opa, ele vai perguntar sobre a falha, mas ele não foi na falha. Ele poderia ter explorado essa falha, mas ele não perguntou isso. Ele foi simplesmente perguntando direto a respeito da lógica do dissídio coletivo. Veja a letra A, que já é a certa aqui, salvo o melhor juiz, quer ver? A solução jurisdicional para o conflito somente poderia ter sido buscada se ambas as partes tivessem em consenso, já que é um pressuposto processual do dissídio coletivo. Certa resposta, não é assim? Por que está certo aqui? É o 114 da Constituição, parágrafo 2º. Para poder ajuizar um dissídio coletivo de natureza econômica, tem que ter como um acordo entre as partes. É uma exigência constitucional reafirmada pelo STF que está válida. Portanto, essa está certa, ou seja, a solução deveria ter sido o quê? Consensual. Lembra, cada um tem o seu interesse, mas para poder ajuizar o dissídio tem que ter como um acordo. Então essa aqui já me parece a certa. Vamos ver quais são as falhas das outras. O Sindicato dos Trabalhadores não poderia ajuizar o dissídio. Aqui, ó, se ele falasse sem assembleia, opa, aí o bicho pegava, porque teríamos 2 respostas, mas ele não, sem greve. Pois a greve é a condição para o processo. Não, não é a greve, é a assembleia. A greve, até parece que eu tenho que primeiro fazer greve. Não tem ordem. Pode ser greve, pode ser dissídio, não tem ordem. Os trabalhadores é que decidem. O TRT não tem competência para decidir reajuste, uma vez que a matéria tem que ser resolvida em negociação. Pelo contrário, o dissídio coletivo de natureza econômica, né, que vai discutir cláusulas econômicas, cláusulas financeiras, ele serve principalmente na prática para reajuste salarial, é o que mais se pleiteia. Todos os temas atinentes à negociação coletiva podem ser perquiridos, olha que palavra bonita, né? Via dissídio coletivo, sem problema. Letra D. O TRT pode conceder o reajuste, mas somente se o sindicato comprovar que a empresa tem capacidade financeira. Também não existe essa menção, não tem nada disso. Vai ser discutido no mérito o que dá, o que não dá. Claro que o tribunal não vai falar assim, deu um reajuste de 85% e quebra a empresa. É o razoável ali no que dá conta. Cabe à empresa demonstrar o que ela tem ou não tem condição, mas não existe essa necessidade para poder conceder reajuste. Não tem nenhuma jurisprudência específica, sumulada, OJ, nesse sentido. Vai ser discutido no mérito, mas para poder conceder, tem que ser um sindicato, tem que provar capacidade financeira. E também pensa comigo, como é que um sindicato vai provar capacidade financeira? A documentação a respeito disso é da empresa. O sindicato não tem acesso a isso, né? Portanto, beleza. Letra E. Diante do esgotamento das tentativas de negociação, o dissídio coletivo era a única alternativa para o sindicato, sendo que a deflagração da greve só pode acontecer
antes de terminarem as negociações. Espera lá. Sempre que tiver um impasse na negociação coletiva, o sindicato pode optar por greve ou dissídio coletivo. E lógico que para poder optar pela greve ou pelo dissídio coletivo, as negociações têm que ter terminado, ou seja, eu estou em fase de negociação e a negociação foi frustrada. Se eu ainda estiver em fase de negociação, não faz sentido nem ajuizar o dissídio, nem deflagrar a greve, percebeu? É depois que eu tentei a negociação é que eu vou para a greve ou para o dissídio, ok? Bom, vamos ver aqui quais artigos estratégicos a gente poderia utilizar. Eu separei alguns aqui para vocês, porque praticamente com o parágrafo 2º você matava toda a questão. Ó. Parágrafo 2º do 114. Recusando-se as partes à negociação ou arbitragem. Então, olha, isso aqui, quando ele diz recusando, é recusando ou frustrada a negociação. Então, depois que a negociação foi frustrada, é facultado às mesmas de comum acordo, as duas juntas, ajuizar o dissídio econômico. E a X-Trabalho vai fazer o quê? Decidir o conflito, do jeito que for necessário, certo? Respeitadas as disposições mínimas de proteção ao trabalho e as convencionadas anteriormente. Então, certinho aqui no 114. Aí está aqui a lei de greve, só para você lembrar o artigo 3º da lei de greve. Ó. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de arbitragem, é facultada a paralisação coletiva do trabalho. Notem, frustrada a negociação. Então, não posso, dentro da negociação. É quando a negociação for frustrada. Frustrou, eu ajuizo. Eu deflagro a greve. Ou se você quiser tirar onda, você deflagra o movimento paredista. Olha que bonito esse nome. É uma forma diferente, chique de falar greve, né? Bom, também coloquei aqui, ó, o tema do Supremo. É constitucional o comum acordo entre as partes para poder ajuizar o dissídio coletivo. Então, tá valendo. Tem que ter comum acordo. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Pus também de brinde a OJ11 da SBC do TST, que não caiu na prova, mas lembre-se só, é abusiva a greve levada sem que as partes tenham tentado direta e pacificamente solucionar o conflito. Então veja, tem que primeiro tentar negociar. Não deu certo, vai para a greve. Greve não pode acontecer antes da negociação, é só depois da negociação. Matou? Fechou. Então essa um pouquinho mais fácil aí para poder pelo menos essa eu vou acertar, né? Assim? Ou quem sabe a próxima. Vamos ver a próxima? Aqui é a próxima. 8. Opa, prepara o depósito recursal. Questão típica. Quase toda prova cai preparo. Ou então qualquer tipo de despesa processual. Principalmente nas questões de técnico. A prova de técnico, a FCC adora cobrar despesas processuais. Né? Uma vez ou outra aparece na de analista também. Aqui apareceu sobre o depósito recursal. Vamos ver? Entre os pressupostos está o preparo. De acordo com a previsão e entendimento do TST, o depósito recursal, claro que ele não podia tirar, né, entendimento simulado, porque essa prova é súmula na veia, né? Então vamos ver. Vamos ver sobre o que tem aqui de depósito recursal. Deixa eu baixar aqui para ficar toda a questão para você. É exigido para a interposição do recurso por cada uma das empresas se a condenação for solidária. Não. Súmula 128 do TST fala que se tiver condenação solidária, basta que uma empresa faça o pagamento, desde que essa empresa não peça sua exclusão da lide. Então está errada a letra A. Letra B. Não é exigido da empresa em liquidação extrajudicial. Então, nesse caso, tem uma isenção. Mas veja, não é liquidação extrajudicial, é recuperação judicial. Liquidação não tem essa isenção. Ó, maldade, hein? Letra C, ou seja, você vai confundir na hora, né? Tanta palavra diferente, é recuperação, liquidação, meu Deus, qual das duas, né? Letra C, é exigível para a interposição de recurso ordinário em ação rescisória, tá certo? Independentemente de condenação em pecúnia. Aí matou tudo, sabe por quê? Condenação em pecúnia é a premissa básica do depósito. O depósito recursal é para garantir o juízo. Só se garante o juízo se tiver condenação em dinheiro. Então, tá errada a letra C. Letra D. Será reduzido à metade para empregadores domésticos, certo. Microempresas, certo. Empresas de pequeno porte, certo. E entidade filantrópica, errado. Entidade filantrópica tem isenção. Aqui seria entidade sem fins lucrativos e não filantrópicas. Então, cuidado. Sem fins lucrativos, pensa que é igual ao doméstico. O empregador doméstico não tem finalidade lucrativa, então empresa sem fim lucrativo também. Aqui também. São as filantrópicas e as em recuperação judicial que têm isenção. E por último, então deve ser a certa, né? Letra E.
não é obrigatório para agravo de instrumento. Espera lá. Para poder interpor, né, no caso, né, para a parte poder utilizar o agravo, deixa eu ver aqui, ó, não é obrigatório para a interposição do agravo. Então, para que você possa apresentar o seu agravo de instrumento, tem sim que pagar depósito recursal, que é 50%. Tem que pagar. Porém, aqui tem uma isençãozinha, ó. Quando este tenha por finalidade destrancar o recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência do TST, súmulas e OJs. Então, olha só que interessante. Apresentado o recurso de revista, você fez lá no TRT o seu recurso de revista. O tema do seu recurso de revista era o TRT descumpriu uma súmula do TST. Bom, aí o Tribunal Regional, no juízo de admissibilidade, não admite o seu recurso. Então, se você interpuser o seu agravo de instrumento, qual será, neste caso, o objetivo dele? Destrancar um recurso de revista que discuta descumprimento de súmula OJ. Beleza. Aí você acha que o TST tem ou não tem interesse em analisar esse recurso? Claro que ele tem. Por quê? Porque se trata do TRT descumprindo uma súmula. Então, para isso, a lei falou: opa, se o agravo de instrumento discute descumprimento de súmula OJ, esse agravo será de grátis. Não tem que pagar depósito recursal. Fechou? Tá praticamente tudo no artigo 899 da CLT. Vem comigo aqui. Primeiro, súmula 128. Ó. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito só precisa ser feito por uma, quando a empresa não pleitear sua saída do processo. Letra B. São isentos os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Súmula 99. Havendo recurso ordinário na rescisória, o depósito só é exigível quando for procedente o pedido e condenado em pecúnia, tem que ter dinheiro, devendo ser feito no prazo recursal. Letra D. O parágrafo 9º do 899. O valor do depósito recursal será pela metade. Para quem? Entidade sem fins lucrativos, empregador doméstico, pequena empresa, microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte, ok? Então são 5 aqui que têm o valor pela metade. Lembra? 50%, 50%, 5. 5 pessoas que têm a redução pela metade. Claro que a questão não é nem saber 5, né? Lembrar dos 5. Sem fins lucrativos, doméstico, microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte. E a resposta certa estava aqui, ó. Parágrafo 8º do 899. Quando o agravo tem finalidade de destrancar recurso contra decisão que descumpre súmula ou OJ do TST, não haverá obrigatoriedade do depósito recursal. Tá vendo? Então, tá lá. Se a decisão do TRT ofender súmula ou OJ, né? Porque ele põe aqui a súmula ou OJ do TST, o agravo de instrumento não paga. Cuidado, hein? O recurso de revista tem que pagar. Mas o agravo de instrumento para destrancar este recurso de revista não paga, ok? Tá aí. Então essa, de novo, né, dentro do que a gente já está um pouco mais acostumado em direito processual do trabalho. Vamos ver a última questão. Questão 9. Honorários. Deixa eu baixar aqui, o spoiler, né? Aqui, ó. Aí, pronto. Honorários periciais. Ó, legal. Tema de honorários periciais também é bem comum, toda hora aparece e nada é muito difícil para a gente poder sacar aqui. Então essa aqui também, se você já tinha uma certa noção, passou por esse assunto, com certeza você lembra, porque são pontos muito específicos. Olha só, a prova pericial é realizada quando depender de conhecimento técnico, né? Ele faz aquela historinha introdutória que não serve para nada, né? De acordo com as previsões legais do TST, os honorários periciais. Letra A. Serão pagos juntamente com os honorários do assistente técnico pela parte sucumbente da perícia. Então ele está falando que a ideia aqui é a parte sucumbente do objeto da perícia vai pagar os honorários periciais e os honorários do assistente. Não. O assistente técnico é da parte. A parte convoca, convida se quiser. Então você paga o seu próprio assistente. Então, aqui está errado. Ó. Essa parte, juntamente com os honorários do assistente, errou. O assistente é separado. Quem paga é quem usa o assistente, é quem convoca o assistente. Não é quem perde a perícia, quem é objeto, né, a sucumbência da perícia. Então, está errado. Letra B. Deverão ser pagos de uma vez, no valor fixado pelo juiz, não admitindo parcelamento. Errado. CLT fala lá, pode parcelar sem problema nenhum. Ela não diz quanto não, mas ela diz que pode.
Letra C. Serão fixados pelos juízes honorários, respeitando o limite do Conselho Superior da Justiça. Certo. Esse limite, bom, temos resoluções sobre o limite, mas não vem ao caso. De qualquer forma, o limite estabelecido que tem atualmente pelo Conselho Superior é em caso de justiça gratuita, né? Ele limita, ele não faz um limite completo em todas as circunstâncias, mas de qualquer maneira, o que você tem que saber é o Conselho Superior que vai decidir o critério máximo, o limite para se condenar a honorários periciais. Letra D. Deverão ser adiantados, a forma definida pelo juiz, pela parte que requeriu a perícia, e ao final será compensada. Ah, não, de jeito nenhum. Uma das grandes peculiaridades do processo trabalho é proibido determinar o adiantamento dos honorários. Por quê? Você sabe por quê? Porque quem paga os honorários periciais não é a parte que pede, não é quem pede, é quem perde. A parte que perde. Então, se você só tiver. Pensa comigo, você só tem condições de saber quem vai pagar depois que a perícia acontecer, porque quem é que perdeu a perícia? Eu não sei. Então não se antecipa os honorários. Depois que a perícia acabar, o juiz vai determinar o pagamento lá no final do processo. Portanto, não pode antecipar. Por último, são de responsabilidade da parte sucumbente na perícia. Até aqui está certo, ó. Parte sucumbente é quem perdeu a perícia, né? O objeto da perícia. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Aí matou. Porque isso aqui já foi cassado por uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo. Antigamente estava assim, quando a reforma foi criada. Mas hoje, beneficiário da justiça gratuita não paga. Vamos dar uma olhada? Então ficou aqui, ó, letra C. Vamos ver os artigos? Olha os artigos aqui embaixo. Vou baixar aqui para você ver tudo, ó. Súmula 341 do TST. A indicação do assistente técnico é faculdade da parte. E a parte que deverá responder pelos seus honorários, ainda que ela vença, tá vendo? É responsabilidade da parte. Letra B. 790, parágrafo 2º, ó, B. O juízo pode deferir parcelamento. Então, posso parcelar. 790b, primeiro. Ao fixar os honorários, o juiz tem que respeitar o limite máximo do Conselho Superior. Certa resposta. E 790b, parágrafo 3º. O juízo não pode exigir o adiantamento dos honorários. Não pode. Eu até coloquei de brinde aqui, não caiu nessa questão, mas isso aqui costuma cair quando cai mandado de segurança, que é essa aqui, ó. OJ 98 da SDI 2. É ilegal a exigência de depósito prévio para custear honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo de trabalho. Caberá, portanto, mandado de segurança para realizar a perícia sem o depósito. Legal, né? Então, se o juiz determinar o adiantamento, mandado de segurança nele. E por último, letra E. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão da perícia. Aí esse ainda que beneficiário da justiça está arriscado por força da ação direta de inconstitucionalidade 5766. Não tem mais. E com base na súmula 457 do TST, quem paga é a União. Aqui, ó. A União é responsável pelo pagamento dos honorários do perito quando a parte sucumbente na perícia for beneficiária da justiça gratuita, ok? Esse procedimento aqui já é outra resolução, mas está aqui ainda né, da época da súmula, então deixa para lá. O que importa é isso aqui, ó. Beneficiário da justiça gratuita não paga perícia. Quem paga vai ser a União. Fechou? Pronto. Ufa, com isso fechamos as 9 questões de processo. Destrinchamos todas aqui. Eu deixei para o final só para mostrar para vocês o caso do estudo de caso. Mas antes, deixa eu voltar aqui, vamos tomar uma aguinha. E aí, difícil essa prova? O que você achou? Deixa aqui no comentário para eu saber o que você achou dessa prova. Eu realmente achei, dessas últimas provas da FCC, mais difícil. Pode ser um padrão? Pode. Pode não ser? Pode não ser, não dá pra gente saber. Mas eu digo para vocês, como eu já disse no início do vídeo, normalmente em provas de tribunais maiores, né, tribunais que têm uma grande concorrência, a tendência é a banca dar essa apertada. Então, recomendo dar uma aprofundada nesses temas de jurisprudência, né? Às vezes muda o seu foco um pouquinho, sai um pouquinho da lei, começa a pesquisar mais súmulas e OJs dentro dos temas que você vem estudando. Acrescente aí também os assuntos de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, como esses que eu coloquei aqui para vocês, que dizem respeito não só ao processo do trabalho, mas também ao direito do trabalho, né? Porque são duas matérias que têm bastante coisa do Supremo, né? Tem bastante interferência do STF nesses aspectos. E se você quiser o curso completo, que todos esses assuntos são tratados, a gente aprofunda todos os tópicos para que você tenha o embasamento
né, não só legal, mas jurisprudencial de todos esses assuntos, procura aí na descrição que vai ter o curso extensivo completo. Tem também, claro, o curso de revisão dos pontos mais importantes por meio de questões. Fique à vontade. De qualquer maneira, vai me seguindo aqui, lá no Instagram e aqui no YouTube, que toda hora eu estou postando dicas e vídeos assim para vocês, porque mesmo que você às vezes não tenha agora a condição de comprar um curso, não tem problema, você vai estar aprendendo com a gente de qualquer forma. O que importa é você adquirir o conhecimento e conseguir mudar sua vida aprovado no concurso. E aqui, deixa eu mostrar para vocês o estudo de caso. Vem cá, deixa eu contar como é que ele foi. Olha aqui. Olha como é que é o caso. Eu só peguei esse aqui, que é da nossa matéria, né? O outro estudo de caso foi sobre uma ação popular. Mas esse foi um estudo de caso sobre recurso adesivo. Nosso tema, processual trabalho. Maria Clara é advogada da empresa e está ensinando a sua estagiária Bruna sobre o cabimento do recurso adesivo. Desta forma, coloque-se no lugar de Maria Clara e, de acordo com o entendimento simulado do TST, responda fundamentadamente quais os aspectos do tema devem ser apontados para que Bruna não tenha dúvida a respeito do recurso na esfera trabalhista. Então aqui, ó, um casinho que ele é basicamente o seguinte: me diga tudo o que você sabe sobre recurso adesivo em 15 linhas. Digo para vocês, a dificuldade aqui são as linhas. Me diga tudo o que você sabe em 15 linhas. Lógico, né? Partindo do pressuposto que você lembrou o que era o recurso adesivo. Lembra também que se você esquecer um pedaço, não tem problema. Tudo que você colocar deverá ser aproveitado. A gente não tem ainda o espelho da prova, então não dá para saber qual que é o critério, o que eles vão analisar. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não vou resolver esse estudo aqui, eu quero só mostrar os artigos. Mas se você quiser que eu faça esse monte uma resposta desse estudo de caso, se você quiser também mais aulas sobre estudo de caso, igual o que eu fiz aí para nossa revisão do TRT de Campinas, deixa no comentário aqui para eu ficar sabendo mais ou menos que tipo de vídeo vocês estão querendo. Aqui eu quero só por enquanto mostrar mais ou menos o que era importante você colocar numa questão dessa. Aí depois você pode treinar em sua casa, se você não fez a prova, como é que você responderia. Mas lembra, são 15 linhas e 15 linhas, eu vou te falar, é bem pouco, viu? Na hora que eu fui fazendo lá, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa que eu queria falar, tem que condensar, tem que condensar. Aqui, ó. Primeira coisa que eu separei aqui para vocês é o 997 do CPC. E se você não lembrava o artigo, não tem problema, é só você mencionar CPC, súmula do TST e tal, né? Aparentemente, ele não vai exigir que você indique a súmula, né? Normalmente eles não fazem isso. Cada parte vai apresentar o seu próprio recurso de forma independente, no prazo legal. Parágrafo primeiro. Sendo vencidos o autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Parágrafo segundo. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras desde quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando-se ainda: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de resposta, que é contra razões. 2. Será admissível na apelação, no extraordinário e no especial, que aqui é diferente para a gente, né? E 3. Não será conhecido se houver desistência do principal ou se ele for inadmissível. Então, isso é o que diz o CPC sobre o assunto. Aí vem o TST, na súmula 283, e fala: o recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Sacou? Então, ó, isso tudo aqui você teria que dar um jeito de trazer informações relevantes dentro dessa perspectiva. Se eu aumentar aqui, pode deixar aqui esses artigos aqui, vou mostrar para vocês. Ó, primeira coisa que eu acho que valeria a pena você mencionar, mas de novo, né? Depende do espaço que você dedicou ali, no tamanho da sua letra e tudo mais. Primeira coisa que eu quero que você perceba é que o recurso adesivo, ele não é um recurso. Ele não é um recurso. O recurso é o recurso principal, por exemplo, um recurso ordinário. O recurso adesivo é uma forma de recorrer. Então, o nome correto seria recurso na modalidade adesiva. Qual que é a premissa dela? Pensa só. A premissa é: sai uma sentença que condena ou que julga parcialmente procedente, ou seja, eu tenho uma sucumbência recíproca. Tanto o autor como o réu ganharam e perderam. Os dois têm que ter, né, tem que ter uma sentença que possa ser recorrida pelos dois. Aí um deles recorre no prazo principal e o outro não. Aí como um deles recorreu no prazo principal,
O juiz, ao receber o recurso dele, vai o quê? Vai abrir vista para que a parte possa fazer contrarrazões. Aí, dentro do prazo de contrarrazões, você que deixou de apresentar seu recurso no prazo principal, poderá apresentá-lo agora de forma adesiva, no prazo de contrarrazões. E como é um recurso como qualquer outro, a única diferença é que o prazo dele é postergado lá para as contrarrazões, você terá que cumprir todos os requisitos, todos os outros pressupostos, né? Então tem que ter preparo, tem que ter recorribilidade, tem que ter adequação, tudo certo. Então é uma segunda chance. Se você perder o prazo do seu recurso, você terá uma segunda oportunidade de recorrer. Então esse é o recurso adesivo. É um momento para apresentar o recurso. Mas você percebeu que tem que ter sucumbência recíproca e você não pode ter apresentado o recurso no prazo original. Se você apresentou no prazo original, acabou. Se você ainda não apresentou, aí você pode apresentar. Além disso, veja que o recurso se chama adesivo, por quê? Porque ele gruda no recurso principal. Significa dizer que se a parte do recurso principal desistir do recurso, ou se o recurso dela não for admitido, o seu recurso adesivo cai ao mesmo tempo. Cai também. Ok? Cai. Então, essa é a desvantagem. Mas, atenção, um recurso fica dependente do outro, porém os méritos são diferentes, tanto é que a súmula do TST fala, não há necessidade da matéria ser a mesma. Por quê? Porque os méritos recursais são distintos. Um gruda no outro em relação à admissibilidade, mas o conteúdo é diferente. E mais, você tinha que lembrar aqui, acho importantíssimo, porque ele pediu para você mencionar, quais são os recursos que a súmula admite. Ó. São esses 4. O ordinário, o agravo de petição, que é o recurso da execução, o recurso de revista para o TST e o recurso de embargos lá no TST também. Então são 4 recursos, ok? Bom, depois que eu falei isso tudo, deixa eu recapitular aqui, ó, só para a gente ficar na tela aqui principal para crescer um pouquinho mais aqui na tela para vocês. Então, primeiro, demonstrar quais são os recursos que o TST admite. Recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, recurso de embargos. Mencionar que se trata não de um recurso próprio, mas de um momento de se recorrer no prazo de contrarrazões. Importante falar que é no prazo de contrarrazões. Não sei se eles vão exigir que você mencionasse que era 8 dias, como está na súmula, mas que pelo menos falasse no prazo de contrarrazões é interessante. Mas não esqueça, você tem que mencionar que para poder usar o recurso adesivo, tem que ter sucumbência recíproca. Então a sentença tem que ter sido parcialmente procedente. Ambos ganharam e perderam. E uma das partes tem que ter apresentado o recurso no prazo principal. Ok? Então, sucumbência recíproca, a parte tem que ter apresentado o recurso no prazo principal para que você possa apresentar. O mérito dos recursos não precisa ser o mesmo. Não precisa ser o mesmo. Mas um recurso adere ao outro, ou seja, o não conhecimento do recurso de um faz com que o outro recurso, o recurso adesivo, também não seja conhecido. Ou seja, são muitos detalhes para pouco espaço. Pensa, eu coloquei aqui mais ou menos 6 tópicos para vocês, em 15 linhas, 2 linhas mais ou menos, 2 e pouco para cada tópico, né? Então, realmente era muito condensado. Eu colocaria, né, eu pensaria em algo como assim, faria a introdução assim, ó, o recurso adesivo é previsto no CPC, né, e aplicável ao direito processual do trabalho por entendimento sumulado do TST, é admitido no caso de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos. Ponto. Não se trata propriamente de um recurso, mas sim de uma oportunidade que a parte que não apresentou o recurso no prazo principal apresente agora no prazo de contrarrazões. Beleza. Mas para tanto, vamos pensar assim, para tanto, a parte deverá levar em consideração as características do recurso adesivo, quais sejam. Aí você faz a lista das características, fica mais fácil fazer a lista, né? Colocar. A sentença tem que ter sido uma sucumbência parcial. A parte não pode ter apresentado o recurso no prazo principal, apresentará no prazo de contrarrazões, tem que cumprir todos os pressupostos processuais normalmente. O recurso adesivo adere ao outro recurso e se o recurso principal não for admitido ou se a parte desistir, o recurso adesivo não será conhecido. Porém, o mérito do recurso adesivo, o conteúdo não precisa ser o mesmo. Cada um tem o seu, né, tem o seu conteúdo separado, o seu mérito separado. Percebeu? Então, algo nesse sentido. Depois, se você quiser testar, treina, escrever, tenta fazer uma resposta dessa, que foi uma questão bem interessante para você aprofundar um assunto. Pode ser que aconteça isso na próxima prova do TRT do Rio de Janeiro, que é a próxima da FCC, porque lá vai ser uma questão só.
Aqui foram duas, né? Lá vai ser uma questão de estudo de caso de 15 linhas também. Então, provavelmente um caso sim, olha, me explique sobre esse assunto. Tá? Vai explicar sobre um assunto. Então você tem que tentar fazer essa estrutura. Começa no início explicando o que é e colocando as hipóteses. Depois você vai destrinchando todas as características, né? Porque de fato, se fossem 30 linhas, você podia contar um caso, digo um caso não, mas estruturar em forma de dissertação, fazer uma introdução mais legal e desenvolvendo, né? Mas 15 linhas, no espaço que eles deram lá, vocês vão perceber, pois, né, se você tenda, porque às vezes você pensa, 15 linhas no caderno não é a mesma coisa, né? Então, 15 linhas ali parece que são 15 linhas mais apertadinhas. Então, vale a pena você treinar. Para estudo de caso, você vai treinando a forma que você começa a escrever. Depois que você desenvolve um modelo legal, você pode praticamente sempre usar essa mesma estrutura de modelo, adaptando de acordo com cada tipo de questão, beleza? Mas é isso. Aqui eu só quis mostrar para vocês mais ou menos a estrutura. Eu criei uma resposta rápida aqui de qualquer jeito, só para você imaginar basicamente o que daria para colocar e quais são os pontos mais importantes, né? E se quiser depois que a gente aprofunde nesse estudo de caso, explique para você direitinho o funcionamento do recurso adesivo, se quiser que eu faça um modelo de resposta padrão para você poder tentar acompanhar depois, coloca aqui nos comentários, que aí eu penso depois em trazer mais alguns estudos de caso aqui para vocês no YouTube, para a gente ficar craque até a prova do TRT do Rio de Janeiro, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, já chegamos aqui a 1h15 de vídeo, espero que tenham gostado. Tá aqui então a nossa prova de TRT, Campinas, analista judiciário, direito processual do trabalho, uma provinha pesada, pesada. Então, aproveitem essa aula para aprofundar nesses assuntos, peguem esses temas que caíram, dê uma estudadinha a mais, vai lá nas súmulas do TST, pesquisa um pouquinho mais, tá? E também qualquer dúvida, manda aqui para mim. E não deixa de me seguir lá no Instagram também e inscreve aqui no canal, deixa um like para eu saber se você está gostando do conteúdo, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal, abraços e até a próxima. Falou! Foi.